Olá, continuando. Aqui estão alguns exemplos de sensores que eu utilizei no Arduino para fazer aquele projeto de monitoramento da aquicultura que eu mostrei, que é um exemplo de utilização de internet das coisas. Aqui nós temos, por exemplo, um sensor ultrassônico que serve para medir a distância, ele envia sinais de som e consegue identificar pelo retorno a distância que o objeto está dele. Aqui um sensor de pH que mede o pH da água, sensor de temperatura e umidade do próprio ambiente que pode ser utilizado também, sensor de turbidez de água. Esse aqui é um sensor de temperatura da água. Como eu falei para vocês, percebe que a maioria deles tem três fios. O que? Um fio que envia sinal e os fios de energia aqui, o positivo e o negativo. Aqui também, sensor de vazão de água, e tem vários sensores que vocês podem utilizar em vários setores para realizar automatização de processos. Aqui alguns exemplos de componentes eletrônicos que podem ser utilizados também. Essa aqui, por exemplo, é uma placa Ethernet Shield, que é a placa de internet, que aqui você conecta uma internet cabeada. É claro que também tem, aqui vai o cabo. Aqui, claro que também tem placas Wi-Fi para o Arduino. Um módulo RTC para controle de tempo, por exemplo, seu microcontrolador não é igual ao computador lá que tem o tempo já integrado, que no seu computador já tem a BIOS, que se você olhar lá na placa-mãe ela também tem uma pilha, uma bateria igual essa daqui. Para quê? Para manter as informações de tempo, por exemplo, lá na sua placa, para que ela não perca esses dados, data, tempo e os valores de inicialização do componente. Mas aqui é mais esse módulo RTC, é mais para o controle de tempo mesmo, de hora e data. Aqui você pode colocar um LCD também, num componente que está automatizado para visualizar certas informações. Você vai precisar de uma fonte também para ligar o seu Arduino. Esse daqui é um módulo que você pode controlar vários componentes eletrônicos que são ligados ou desligados por meio do módulo de relé. Esses relé aqui, por meio da internet, você pode acionar eles e desde que ele esteja conectado no Arduino, ele vai conectado no Arduino, o Arduino manda o sinal para ele, ele pode desligar. É aqui que vai os fios, por exemplo, se você quer ligar lá um motor, uma bomba, vamos supor, uma bomba d'água. A bomba vai ter dois fios. Um fio você vai cortar e vai vir para cá e vai vir para cá. A bomba vai estar aqui, né? Aqui é a bomba d'água. Manda aqui por uma mangueira a água. Aqui é a entrada de água. Então, o que você vai fazer lá no seu sistema? Vai controlar quando vai ligar ou desligar. Vamos supor, se a caixa d'água lá está vazia, você vai mandar o sinal para o Arduino para ligar a caixa d'água a bomba então vai ser acionada. Ou isso daqui você poderia utilizar também para controlar a iluminação da sua casa, por exemplo, com tudo por meio de sensor de presença. O sensor de presença está lá no ambiente, controlando se tem alguém ou não. Se chegou alguém, por exemplo, no corredor, ele já vai ligando. Por exemplo, o sensor de presença aqui, então manda o sinal pro Arduino. O Arduino está conectado no módulo relé e o módulo relé aqui está conectado no fio que vai para a lâmpada. Esse aqui é o fio que vai para a lâmpada, aqui está passando o fio, aqui o outro fio. Vai seguir em frente. Esse aqui é o fio que está vindo lá da fonte de energia. E aqui está a lâmpada. E aqui ela vai ser ligada, conforme as restrições que você mapear lá para o seu negócio. Ou desligada também, quando a pessoa sai do ambiente. Dá para fazer todo esse controle, então, por meio da automatização. E tudo isso, se você quiser acompanhar, por exemplo, seus processos por meio da internet, você pode estar num ambiente distante e controlando tudo que está acontecendo em determinada empresa ou em determinada residência. E tudo isso vai estar sendo controlado pela internet. É claro que, como eu falei, dependendo da atuação desses componentes no processo, é importante focar bastante na parte de segurança. Porque a partir do momento que você coloca seus dados e seu controle na internet, ele fica exposto a vários riscos aí que podem ocorrer.
dependendo de quanto essa vulnerabilidade for explorada e tornar realidade os riscos. Aqui um exemplo de componente de automatização. Eu fiz isso aqui para simplificar a automatização de processos. Eu coloquei todos os componentes dentro de uma caixa até para poder instalar isso aqui em campo. E está tudo conectado. Aqui é o módulo relé que eu disse para vocês. Aqui está passando os fios elétricos e saindo aqui. E tudo isso que é monitorado aqui no Arduino está sendo enviado pela internet. Ó, aqui está o cabo Cat5. Que vocês podem ver aqui, é uma conexão com RJ45 aqui, o nome desse componente aqui, conecta na internet. Escrevi errado aqui, RJ45. Aqui um exemplo de monitoramento, os testes eu fazendo no monitoramento no computador para controlar o quanto que o sistema está monitorando, se estava funcionando. Sempre que você desenvolver um produto, é bom testar sempre primeiro em laboratório, porque a probabilidade de que algo não funcione da maneira adequada e que necessite alguns ajustes, certas calibragens, antes de levar para campo, é alta. Então é melhor testar primeiro tudo em laboratório e depois, quando estiver bem perto do final, você leva para campo. Aqui um exemplo de implantação no campo, então. Aqui é os sensores. Veja que tudo sai por aqui dos cabos. Aqui dentro já tem conexão com a internet, é um access point aqui. E tudo é monitorado em tempo real. Aqui eu coloquei um display LCD, ó, aqui dá para ver as informações. E em qualquer área que você fizer automatização, você pode fazer isso também, colocar controles locais. Para que talvez fique mais fácil para a pessoa monitorar o ambiente. Vamos supor que você automatiza uma área lá da agricultura e faz uma aplicação web que a pessoa pode acessar pelo celular, pelo computador, mas a pessoa que está trabalhando lá no campo com a mão suja, ela vai ter que ficar limpando a mão ou ter que levar o celular lá para aquele ambiente, o computador, para sujar tudo? Não, então você coloca uma interface local, para quando ela estiver naquele local lá, ela observar a distância. Veja que aqui nesse equipamento nem precisa pegar em nada para observar os valores que estão sendo monitorados, que estão sendo exibidos de leitura. E aqui estão os sensores implantados, um exemplo. Aí depende da criatividade para fazer qualquer automatização em qualquer lugar e para fazer as interfaces que ajudem a tomar boas decisões. Interfaces que sejam interativas. Aqui um exemplo de controle, por exemplo, quando quer fazer um alerta. Isso aqui é uma programação lá dentro do Arduino. É assim que é feita a programação no Arduino. Você configura todos os parâmetros. Por exemplo, aqui eu coloquei o IP do servidor de SMTP, que é o que vai enviar o e-mail. Aqui você passa os dados, por exemplo, a partir de quem que eu vou enviar o e-mail. Eu configurei aqui uma conta minha. Daí depois passa a senha também e configura tudo isso, tem que configurar no e-mail. Vai para quem? Para quem que esse e-mail está sendo enviado. Claro que isso aqui eu poderia passar uma variável para passar o parâmetro, por exemplo. Dependendo da pessoa que está cadastrada lá no meu sistema, eu retorno o e-mail para cá. E o e-mail vai ser enviado para essa pessoa então. E aqui quando eu estou lendo um valor, por exemplo, junto com a mensagem, eu já mando um valor excedido. Por exemplo, se eu estou lendo o valor da água, ele foi excedido, eu mando aquele valor. A temperatura da água está quanto? E foi um valor excedido, ela está 30 graus, vamos supor. Ou do ambiente, você está controlando um ambiente lá em uma fábrica. Qual que é a temperatura que aquele equipamento atingiu? Tal temperatura. Ou não apenas excedido, quando tiver no sinal de alerta já, que está chegando perto do valor limite, já pode notificar também. Conforme eu falei, é igual a qualquer desenvolvimento de software. Você vai implementar seu código de acordo com as regras de negócio daquele contexto, daquele determinado contexto. Aqui as condições. Como que é feita as condições? Por exemplo, aqui eu faço um if. Se a temperatura for maior que 30, liga a bomba de recirculação. Isso aqui é uma função que está agindo lá naquele módulo de relé, que eu disse que liga os valores. Então ela vai ligar a bomba, veja que por meio do software
eu vou mandar um sinal para um relé e ele vai interferir na parte elétrica, ou seja, vai cortar ou abrir a corrente de energia. E aqui também envia um alerta para mostrar o que está sendo feito, só para dizer que tal procedimento foi executado. Aqui também depende da regra de negócio. Se não, liga a bomba de recirculação, se a temperatura for menor que 24, por exemplo. Aqui um exemplo de e-mail recebido da aplicação. E como que vai ficar tudo isso no banco de dados? Por exemplo, eu criei uma tabela para cada item, um alerta sensor, um alerta atuador, e tudo isso você vai armazenando lá no seu banco de dados. Tem um ID, uma chave primária, como tudo que você tem que armazenar no banco de dados. Aqui eu coloquei a descrição do alerta, aqui qual o sensor que gerou esse alerta, o valor que foi excedido e a hora. Todos esses valores são imprescindíveis para você ter um controle de monitoramento num sistema crítico de monitoramento de tempo real. Aqui outro exemplo de função, como eu falei lá para vocês, aquela função de ligar ou desligar a bomba de recirculação. Por exemplo, a bomba de recirculação está ligada. Eu mando essa mensagem aqui. E na porta você vai digitar o valor high, que vai fazer o quê? Ele vai ligar o módulo relé. Vai acionar para aquela determinada porta, que é a porta lá da bomba de recirculação. Ou vai desligar. Ao invés de ele passar high aqui, ele vai passar low. E aqui um exemplo dessa função aqui funcionando. Se a temperatura for maior que 30, liga a bomba de recirculação. Ou se não, desliga a bomba de circulação. Só que um exemplo aqui, um comentário que eu coloquei, por exemplo, quando eu estava testando, ao invés de testar direto na bomba, primeiro eu testo com LED. Se o LED ligou ou desligou, provavelmente vai funcionar a mesma coisa para a bomba, porque é uma coisa que apenas precisa de uma passagem de energia. Então eu já testo daí se os sensores estão medindo corretamente e se está passando ou se os valores estão sendo controlados de forma adequada também. Aqui outro exemplo de função, essa daqui já é para a bomba de abastecimento, faz a mesma coisa, liga ou desliga. Claro que daria para você fazer uma função genérica para resolver todas essas situações. E aí você mudaria apenas a passagem de parâmetro. Por exemplo, uma função genérica. Eu posso passar nela ou liga ou desliga, de acordo com o que eu modelar lá na implementação da modelagem da regra de negócio. Aqui chamando ela bomba de abastecimento, aqui já é outro sensor, é o sensor sonar, que é aquele sensor ultrassônico que eu mostrei para vocês, que eu utilizei para controlar o nível, que é a altura da água. Por exemplo, se o sonar ultrassônico está aqui e a minha água está subindo aqui, ele vai estar medindo a distância, e essa distância quer dizer que é relativa ao nível. É isso, até a próxima aula. Aqui as nossas referências que foram utilizadas.